Cara, pra resolver essa aqui do Ita tinha que ter maldade na mente. O cara tinha que estar calibrado aqui nos conceitos pra não se perder. Então vamos lá, já vai deixando um like aí. Ita 2003, um balão contendo gás hélio é fixado por meio de um fio leve ao piso de um vagão completamente fechado. O fio permanece na vertical enquanto o vagão se movimenta com velocidade constante, como mostra a figura. Se o vagão é acelerado para frente, posso afirmar que em relação a ele, o balão. Aí tem lá, se movimenta para trás, para frente, para trás, para frente. Aí fala da tração também, aumenta, não muda, aumenta, não muda. Então vamos lá, vamos entender a dinâmica aqui desse negócio. Então vamos aqui, cara, analisar o primeiro caso. Caso onde o vagão está se movimentando com velocidade constante, ou seja, esse vagão está descrevendo um movimento inicial. E esses pontinhos brancos, tá, galera, é o A, tá? Inclusive isso vai ser muito importante para resolver essa questão. Vamos aqui representar as forças. Esse cara vai ter um peso, ou menor que seja, vai ter um peso. Vai ter também uma tração aqui nesse fio. E esse cara, galera, tá imerso nesse fluido, né, que é o ar. Então vai rolar um empuxo aqui. Por quê? Porque o empuxo é justamente isso. O empuxo é a força de sustentação que um fluido faz e um corpo está imerso nele. Então vai existir esse empuxo aí justamente por isso. E analisando agora com esse segundo caso, qual que é a novidade agora? A novidade é que esse cara começa a acelerar. Então ele vai deixar de ser um referencial inicial e vai passar a ser um referencial não inicial. Então a gente pode estudar esse sistema aplicando o princípio da equivalência de Einstein, que fala basicamente o seguinte, cara. Se eu tenho um corpo que está acelerado, se eu tenho um referencial que está acelerado, esse referencial vai sentir o quê? Vai sentir essa aceleração como um campo igual e contrário. Resumindo basicamente isso, então vamos supor aqui, né, um exemplo, que tu tá no elevador e esse elevador está acelerando para cima. Automaticamente tu vai sentir o quê? Teus pés pressionando mais o chão do elevador. Ou seja, cara, tu é um referencial acelerado, né? Tu tá junto com o elevador acelerando para cima. Então tu, como referencial acelerado, vai sentir essa aceleração como um campo igual e contrário. Ou seja, vai sentir essa aceleração como se fosse para baixo. Então, cara, além dessa aceleração, vai existir também o que? Vai existir a gravidade, né? Vamos apagar essa aceleração aqui, que não interessa mais pra gente. Então vai existir também aqui a gravidade. E o que vai rolar? A soma desses dois campos vai gerar o que? Uma gravidade, que a gente chama de gravidade resultante, ou gravidade aparente. Vou chamar de gravidade aparente. Que agora o que vai rolar? A dinâmica toda desse movimento aqui vai se passar em função dessa gravidade. Então o seu peso, o peso desse cara, vai ser agora a massa desse cara vezes a gravidade aparente. E o que é que eu estou percebendo? Que a gravidade aparente ela é maior que a gravidade normal, né? A gravidade aparente ela vai ser maior que essa gravidade aqui. Então o peso ele vai aumentar, vai crescer. Então se o peso vai aumentar, eu vou dizer que também que a normal vai ter que aumentar, justamente para anular esse peso. Por quê? Porque esse cara não tem equilíbrio, então a normal tem que anular o peso, perfeito? E é basicamente isso, né? Vamos apagar aqui e ver agora outro exemplo. Imagina agora que tu tá dentro do ônibus e o motorista dá uma freada insana. O que é que vai acontecer? Princípio da equivalência de Einstein. Vocês dois, cara, estão em um movimento acelerado. Então esse princípio vai rolar para vocês. Vocês vão sentir essa aceleração como um campo igual e contrário. Então esses caras vão sentir o quê? Vão sentir o corpo deles sendo jogado para frente. Por isso quando a gente está no ônibus, se o cara freia com tudo, a gente é jogado para frente. Então vamos apagar aqui essa aceleração, não interessa mais pra gente. E, cara, a gravidade, né? Lembra aí, a gravidade também tá atuando aqui. Então a gravidade sempre vertical, né? Sempre para baixo. E agora eu vou ter esses dois campos aí que estão atuando aqui. Então a dinâmica vai se passar agora como a resultante desses campos, né? Igual no exemplo passado, também faz resultante, só que agora aqui a gente tem, né, fazer uma regra do polígono. E a gente acaba vendo aqui que o campo resultante ele está nessa direção aqui. E a gente chama, né, de gravidade aparente, né, onde agora a dinâmica vai se passar em função dessa gravidade aparente. Então é basicamente o que está acontecendo aqui nesse vagão, cara, no segundo caso. O cara está acelerando para a direita, vai sentir isso como um campo igual e contrário, ou seja, vai sentir como se fosse uma aceleração para a esquerda, né, lembrando de mesmo modo e sentido diferente. Então essa aceleração vai rolar aqui por todos os corpos, né. Então esse ar aqui que está aqui dentro do balão, ele vai o que? Vai tender a ir para esquerda. Como os caras da esquerda já estão na esquerda, vão ficar lá, não vai mudar muita coisa. Agora os caras que estão na direita vão para a esquerda e aí
eu vou ter o seguinte, cara. Vai ocorrer que o ar que estava na direita se deslocou para a esquerda, gerando o quê? Gerando uma maior concentração de ar naquela parte de trás do vagão, ou seja, o ar aqui ele vai ser mais denso, tem uma concentração maior, enquanto do lado direito ficou com uma densidade menor, né? Ficou com menor concentração de ar ali. E, cara, o que acontece? Esse balão ele vai tender a se mover para a direita. Por quê? Porque lembra lá, cara, esse balão é um balão de quê? De gás hélio. O gás hélio é menos denso que o ar. Então, como o gás hélio é menos denso que o ar, então, por essa diferença de densidade, o balão de gás hélio vai tender a se movimentar para a direita, cara. Ele vai tender a ir para o lado menos denso, porque o balão de gás hélio ele é menos denso que o ar. Então, ele vai tender a ir para o lado menos denso. Imagina lá, cara, o balão do Kiko, por exemplo. O balão do Kiko está aqui, né, perto da superfície da Terra, onde o ar ali é bem concentrado. E aqui o ar, né, aqui imagina que é uma altitude bem alta, então o ar aqui vai ser menos denso, né, mais rarefeito. E quando o Chaves corta o balão do Kiko, o que acontece? O balão do Kiko tende a subir, ou seja, ele tende a ir pro meio menos denso, né? Então é isso que está acontecendo, cara. O balão aqui, por mais que ele esteja preso ali no fio, ele também está tendendo, né? Só não está indo porque está preso no fio. E é isso que está acontecendo aqui, né? O balão está tendendo a ir pro lado menos denso. Já entendido isso, vamos apagar aqui, porque está rolando aqui a gravidade também, né? A gravidade está atuando aqui. E a gravidade aparente vai se dar através da regra do paralelogramo. Então, fazendo essa regra do paralelogramo, a gente vai ter que a gravidade aparente vai se dar nessa direção, né? Meio que diagonal. E aí, cara, vai acontecer o seguinte. A vertical, a gente pode entender ela como uma linha de ação do campo gravitacional. Então, aqui no primeiro caso, nossa gravidade está onde? Está aqui, alinhada com o balão. Ou seja, a gente fala que ele está na vertical, né? Já que a vertical é a linha de ação do campo gravitacional. E a gente diz, né, que um corpo está em equilíbrio quando ele está alinhado com a vertical. Ou seja, aí vai depender da vertical. A vertical não é a linha de ação da gravidade. No primeiro caso, a vertical é a linha de ação da gravidade e a gravidade está para baixo. No segundo caso, a vertical é a linha de ação da gravidade, né? Só que agora tem uma nova gravidade, uma gravidade aparente. Então, para o balão se alinhar com essa vertical, ele vai ter que se inclinar um pouco para frente. A tendência já era essa, né? Dele se movimentar para frente. Agora ele já está se alinhando com a vertical, está ficando em equilíbrio, né? O balão não vai subir nem descer. Então ele vai se alinhar com essa vertical, vai ficar em equilíbrio, né? A tendência dele já era se mover para lá. Então, a partir desse raciocínio já dá para eliminar alguns afirmativos, né? Que se movimenta para trás não, permanece na posição vertical também não. Então vai ser para frente, né? Letra C ou letra D. E agora resta a gente analisar a tração no fio, se aumenta ou não muda. Então beleza, a gente sabe que esse cara aqui tem equilíbrio, está alinhado aqui, né, com a linha de ação da gravidade. Então a força resultante vai ser igual a zero. Portanto, a gente sabe, né, que se a força resultante é igual a zero, as forças que atuam nele vão ter que se anular. E quais são as forças que estão atuando nele aqui? Tá tendo um empuxo, né? Esse cara ainda está imerso no fluido, então vai ter um empuxo aqui que eu vou chamar ele de empuxo aparente, porque está em função da nova gravidade, então vou chamar de empuxo aparente. Vai rolar também um peso aqui, que também vou chamar de peso aparente, está, né? Em função da nova gravidade. E ela, né, a própria, a tração aqui no fio, vai estar aqui, né, tração no fio. E vamos lá, essa tração vai acontecer o que com ela? Aumenta, diminui? Vamos lá, se a força resultante é igual a zero, o cara está em equilíbrio. Então, a gente vai dizer que o empuxo aparente é igual ao peso aparente mais a tração aparente. Essas forças têm que se anular, né? O empuxo vai ser igual ao peso mais a tração. Portanto, se o empuxo é maior de um lado da equação, o peso é maior do outro lado da equação, a tração vai ter que ser maior também para manter essa igualdade. Vamos abrir aqui a equação para ficar melhor de entender. O empuxo é o quê? Ele é a densidade vezes o volume vezes a gravidade, só que agora é a gravidade aparente. Gravidade aparente. E é igual ao peso. O que é o peso? É a massa vezes a gravidade, só que agora gravidade aparente. Mais a tração. Aqui está bem mais fácil de ver, né? Porque aqui, se essa gravidade aparente é maior, o empuxo por completo vai acabar sendo maior. Mesma coisa com o peso. Se a gravidade aparente é maior, o peso vai acabar sendo maior. Então a tração tem que ser maior para manter essa igualdade. Então, né, a partir disso, analisando aqui a afirmativa correta, né, o D fala que a tração no fio não muda. Então a gente descartava ela e sobraria a C, né? A tração no fio aumenta, como a gente viu. Então letra C aí
E essa é a nossa resposta. E é isso, galera. Tamo junto. Deixa o like aí, essa questão bem boa, bem interessante de conceito aí do ITA. E é isso, valeu, tamo junto.